Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais a palavra de Deus, sabe para quê? Para que possamos viver mais essa palavra que é tremenda, que é viva, que é verdadeira, que nos liberta e principalmente tem a promessa de tantos milagres para a sua vida e para a minha vida também, em nome de Jesus, Em nome de né? Jesus. E nós aqui juntos, estudando a palavra, estudando a Bíblia, sabendo, conhecendo mais, e o Espírito Santo tem revelado muitas coisas. Então você também pode saber de todas essas revelações. Então vem com a gente, continua aí ouvindo os nossos estudos, que seja ao vivo por Zoom ou que seja pelo YouTube também. Venha participar conosco e coloque aí o seu comentáriozinho, amém, se serviu para você, se foi bom. Então, que possamos estar levando essa palavra a tantas pessoas que precisam, que querem conhecer, mas não sabem como. E aqui nós temos um instrumento, Deus nos deu essa tecnologia e também através da rádio Vineyard.net, uma rádio por internet. Nós convidamos você a fazer parte também desse ministério, que é www.radiovineyard.net. Você entrando na página, clicando no botãozinho lá de play, para que possa escutar as músicas de louvores 24 horas por dia. E aí você tem o nome da música que você vai ouvir em muitos idiomas, que seja qual for, porque todo ser que respira louve ao Senhor. Vamos conhecer também, vamos ampliar nossas fronteiras para que mais línguas, povos e nações possam conhecer a esse Deus Todo-Poderoso. E também coloque aí o seu pedido de oração. Clica aí e vai abrir um link para você escrever o seu pedido de oração. Nós, como igreja, juntos, estamos aqui intercedendo por você para que o seu pedido possa ser levado até os ouvidos do Senhor, que Ele é que pode fazer o milagre. Então, vamos juntos louvar a Ele e pedir os nossos pedidos. E também visite as nossas redes sociais. Você é muito bem-vindo, venha participar conosco, venha com o seu trabalho, com as suas ideias, com a sua contribuição, mas nós podemos mudar vidas através dessa palavra que é viva. E esse é o mandamento do Senhor, né? Ide, portanto, e fazeis discípulos e vamos falar de Deus a todas essas pessoas que querem conhecer. Então, participe conosco, venha, fale com a gente e venha junto nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. É isso aí. Pessoas que necessitam ser salvas. Pessoas que estão caminhando para o inferno. Assim como você e eu um dia estávamos e alguém falou desse evangelho para nós. Então nós estamos aqui para pregar esse evangelho. Na última quarta-feira nós tivemos Reunião de a oração. nossa reunião mensal de oração. Aqui está o nosso painel de oração, onde nós temos centenas de pedidos aqui e oramos todos os dias por cada um deles. E é interessante como muitas vezes as pessoas pedem oração, mas elas não vêm para a oração. Elas querem que um delivery de oração. E não é assim que a coisa funciona, né? Nós temos que mostrar para Deus o quanto aquilo é importante. Nós temos que estar juntos, intercedendo juntos para levar essa palavra de Deus, né? Juntos para levar cada um desses pedidos. Nós temos aí pedidos de muitas formas, muitas maneiras, muitas situações, situação de suicídio, situação de enfermidade, situação de matrimônios que estão sendo desfeitos, tantas situações que nós temos aí e nós precisamos orar, orar e pedir para Deus que cada uma dessas situações possa ser resolvida. Quando nós começamos esses estudos, nós começamos já com o nome Conhecendo e Vivendo a Palavra de Deus. Muitas vezes nós nos equivocamos, nós temos um pensamento errado, que aceitar Jesus, a gente aceita Jesus e está tudo certo. E na verdade não é assim. O diabo também aceita Jesus como um Deus que veio ao mundo. Mas o que o Senhor deseja da tua vida e da minha vida é que nós entreguemos a nossa vida a Ele. E entregar a nossa vida a Ele significa viver.
Viver essa palavra que a gente fala, conhecer e viver, viver é aplicar essa palavra na nossa vida. É fazer com que essa palavra traga transformação de vida. Se você é o mesmo antes de aceitar Jesus, você é o mesmo depois que aceitou Jesus, sinto muito, você não entregou sua vida para Jesus. Então começa de novo, levanta a tua mão direita, aceita Jesus como Senhor e Salvador e entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Nós estamos numa série de estudos aí falando dos milagres de Jesus. Milagre todo mundo quer viver, não é? Todo mundo quer viver milagre e nós já vivemos alguns deles, né? E é uma grande bênção, né? Quando você vê a mão de Deus vindo assim e aonde não existia passa a existir, aonde não acontecia passa a acontecer, aonde não existia mais esperança, a esperança vem. Então, onde a palavra era não, ela volta para ser sim. Isso se chama milagre. E nós temos vivido, e a gente tem visto os milagres de Jesus e desejado não só ver os milagres de Jesus, mas viver cada um deles. E você vai ver que o que é mais interessante, que vários cegos foram curados da visão, e cada um de uma forma diferente. Vários paralíticos voltaram a andar, e cada um de uma forma diferente. Várias pessoas ressuscitaram, e cada um de uma forma diferente. Isso é para que Deus permitiu isso para que você e eu saibamos que Deus ele não tem uma linha de montagem. Olha, tudo que é cego, tudo que é paralítico, você curado assim. Não existe isso. Muitas vezes você e eu queremos colocar Deus dentro da nossa caixinha, dentro daquilo que nós entendemos que Deus deva fazer. E não é assim que funciona. Deus ele faz o impossível do jeito que ele quer. Deus faz o milagre do jeito que ele quer. E a gente tem visto em cada um dos milagres de Jesus, a gente tem visto justamente isso, que ele não tem forma, mas ele tem formas. Ele não tem uma forminha para sair tudo igualzinho. Não, ele tem formas. E ele quer agir na tua vida e na minha vida de formas diferentes. Então, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não questionar quem Deus está usando ou como Deus está usando. Nós temos que tomar muito cuidado. E como é que eu consigo, pastor, saber quando é de Deus, quando não é de Deus? Se você e eu somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos mostrar. Ele vai falar com você e comigo. E nós vamos saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Nós vamos ter sabedoria e discernimento. Esse discernimento que a gente deve procurar, o discernimento do Senhor, para que a nossa vida possa caminhar de uma forma diferente. E, voltando aos milagres de Jesus, nós vamos aqui para a parte 3 dos milagres de Jesus. Nós já vimos alguns milagres, estamos vendo agora a parte 3 dos milagres de Jesus. E esse milagre que nós vamos ver hoje é Jesus curando um endemoniado que estava mudo. Esse texto se encontra em Mateus capítulo 12, versículos de 22 a 32, Marcos capítulo 3, versículos de 22 a 30, e Lucas capítulo 11, versículos de 14 a 23. Eu recomendo, a gente coloca todos os textos, e eu recomendo que você leia todos os textos. Por quê? Porque você vai ter uma visão diferente. Qual foi a visão de Mateus? Qual foi a visão de Marcos? Qual foi a visão de Lucas? E muitas vezes qual foi a visão de João naquele milagre? Como foi que aconteceu aquele milagre? E a gente vê aqui a narrativa de Mateus, em Mateus capítulo 12, versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e a ver. Ou seja, muitas enfermidades que nós temos, elas são provocadas por demônios.
É evidente que tem enfermidades que é a degradação do nosso corpo, né? A forma que a gente se alimenta, a forma que a gente cuida do nosso corpo, enfim. Mas muitas delas são provenientes de demônios. E veja a situação desse jovem. Ele estava cheio de impossibilidades. Era tudo que esse homem tinha. Ele era cego, mudo, e estava endemoninhado quando Jesus o encontrou. Era uma situação difícil. Imagine só, sem visão e sem voz. Como ele se comunicava? Era com certeza incompreendido. Mas a Bíblia diz que quando Jesus o encontrou, ele o curou. E sua visão foi restaurada e sua voz destampada. O Senhor é poderoso para remover os maiores e mais desafiadoras impossibilidades. Aquilo que suprime o melhor de nós, que nos isola. Ele veio para nos libertar. Quando Jesus chega na tua vida e na minha vida, ele chega curando, ele chega transformando. E a gente tem aqui algumas aplicações que nós podemos fazer na nossa vida. Não importa quais são as circunstâncias, não importa quais são os diagnósticos, não importa o que o médico falou, não importa a situação que você está passando. Creia que Jesus vai fazer o milagre. Dependa somente de Jesus, não dependa de igreja, de denominação, de pastor, de bispo, de apóstolo, de quem quer que seja. Dependa unicamente de Jesus. Um outro milagre que o Senhor fez também foi quando Jesus acalma a tempestade. Os textos estão em Mateus capítulo 8, versículos 18 e de 23 a 27. Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41 e Lucas capítulo 8, versículos de 22 a 25. De todos os milagres de Jesus, este é um dos mais famosos, com certeza. É algo sem precedentes. O fato é que Jesus havia convidado os seus discípulos para atravessar o mar da Galileia e passar para o outro lado. Durante a travessia, à noite, o vento começou a soprar forte, de forma que as ondas agitaram. O barco começou a sofrer com as situações e os tripulantes também, com exceção de um, Jesus. Ele estava dormindo. Eu te convido a ler os textos para que você possa entrar no clima que esses discípulos passavam, porque é muito fácil a gente julgar agora, né? Olha, eles estavam com Jesus, por que eles ficaram tão apavorados? Mas muitas vezes nós fazemos o mesmo. Estamos apavorados, estamos desesperados. E teoricamente nós temos Jesus também, verdade? E aqui a gente vê Jesus dormindo. E a gente vê a narrativa de Lucas em Lucas capítulo 8, versículo 24. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Pois é. Imagina você, alguém dormindo em meio ao caos, em meio a uma possibilidade real de naufrágio. Hã? Intrigados com a displicência de Jesus, os discípulos acordaram com palavras duras, questionaram se ele realmente se importava com eles. Nós já vimos alguns milagres de Jesus e vimos como ele cuidava da gente, como ele cuidava das pessoas. Mas ainda os discípulos não conheciam esse Jesus. Na verdade, eles tinham dúvida de que Jesus
podia fazer alguma coisa. É o que fazemos. A calma de Deus nos incomoda. Quando as coisas aparentemente começam a dar errado, jogamos a culpa sobre Deus. É muito injusto da nossa parte. Somente um Deus amoroso e bom, como Ele é, continua a nos suportar. Contrariado pela forma como foi acordado, Jesus se levantou e começou a dar ordens à natureza. Primeiro, ele mandou que o vento ficasse quieto. Depois foi a voz do mar. Jesus ordenou que ele se acalmasse. Boquiabertos, os discípulos perceberam que não o conheciam tão bem quanto eles imaginavam, pois até a natureza obedece ao seu comando. Da próxima vez que as coisas fugirem ao seu controle, não se volte contra Deus, ou não se volte para Deus com indignação e incredulidade. Apenas fique quieto e aguarde. A solução dele vai mostrar que você ainda não o conhece tão bem quanto você imagina. E o que nós podemos aplicar de tudo isso? Deus está no controle, verdade? Deveria estar. Nós deveríamos entregar o controle da nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, a gente entrega o controle para Ele. Então, nós devemos ter a certeza que Deus está no controle. Nós devemos confiar que esse Deus que é poderoso, que é maravilhoso, que é tremendo, que é misericordioso, Ele está no controle. Temos que entender que não existe surpresas para Deus. Vamos surpreender Deus. Nós não vamos surpreender jamais Deus, e tampouco o inferno vai surpreender a Deus. Não existe surpresas para Deus. Na verdade, o que nós temos que fazer é ativar a nossa fé. Termos a nossa fé ativada, termos a nossa fé viva, termos a nossa fé naquele que rendeu a sua vida por você e por mim. Nesse Deus que nos cuida, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse Deus que está pendente, esse Deus que está atento às tuas necessidades e às minhas necessidades. Um outro milagre que Jesus fez foi a cura do endemoniado, lá de Gerazeno. Esses textos se encontram em Mateus capítulo 8, versículos 28 a 33, Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 14 e Lucas capítulo 8, versículos de 26 a 39. Cheios de ódio, exatamente assim que esses homens estavam. Não se sabe o motivo de terem tomado o aspecto de monstros. A verdade é que eles viviam isolados nas montanhas e com uma fama que os deixaria cada vez mais abandonados. A alma deles era o teatro do diabo. O príncipe das trevas enviou milhares de servos para atormentar estes homens e transformá-los em máquinas de tormento. E, na verdade, ele foi eficaz. O diabo possuiu a vida deles. Tudo isso é alterado quando Jesus chega. Quando Jesus chega na nossa vida, todas as coisas do passado se fizeram renovadas, ou seja, esquece as coisas do passado, porque Deus começa a te dar uma vida nova. Quando Ele chega na nossa vida, por isso que nós falamos logo no início de transformação. Eu entrego a minha vida para Jesus e a minha vida é transformada. Veja o que Marcos fala aqui, em Marcos capítulo 5, versículos 6 e 7. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Até os demônios, né? Eles se prostram diante de Jesus. A presença
do Filho de Deus causa estranheza e assombro nos demônios. Chegou a luz do mundo e os demônios que vivem na escuridão não suportam a luz. E Marcos continua em Marcos 5:8. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Jesus ordena. Jesus ordena a eles: fiquem quietos. Pedem permissão para mudar de casa e ir para os porcos. Jesus consente. Entram na manada, na grande manada de porcos e fizeram o que fazem saber de melhor, ou sabem fazer de melhor. Destruíram-no por completo, lançando-se no precipício e caíram no mar. Contudo, os seres humanos ficaram bem livres. E para Jesus é o que mais importa. Não importam os animais não são mais importantes do que os homens. Jesus, ele queria livrar os homens. E veja que foi cerca de 2.000 porcos que morreram com isso, com esse livramento, com essa cura dos endemoniados. Que aplicação que a gente traz para a nossa vida disso? Onde Jesus está, a libertação. Nós deixamos de ser escravos, escravos da bebida, escravos do sexo, escravo da prostituição, escravo da promiscuidade, escravos do fumo, das drogas. Há libertação. Os demônios se submetem a Jesus. Nós temos que entender que os demônios não são maiores do que o Jesus que está em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E temos que entender que nós somos mais importantes para Deus. Somos tão importantes que Deus mandou o seu Filho morrer por você e por mim. Ele morreu para quê? Para que você e eu sejamos libertos. É essa liberdade que o Senhor quer dar na minha vida e na tua vida também. Então, em nome de Jesus, que você possa se apropriar disso. O milagre ele pode acontecer na nossa vida, mas nós temos que tomar posse dele, temos que nos apropriar dele. Um outro milagre que Jesus fez foi a cura da mulher do fluxo de sangue, que é bastante famoso, né? Que está lá em Mateus capítulo 9, versículos de 19 a 22, Marcos capítulo 5, versículos de 24 a 34, e Lucas capítulo 8, versículos de 42 a 48. Saúde é algo complicado, né? Veja o que diz Mateus, capítulo 9, versículo 20. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Pois é, ela vinha com uma enfermidade. Saúde é algo complicado quando não está bem. Parece que tudo vai mal. Na vida da mulher do fluxo de sangue, como é popularmente conhecida entre os cristãos, sua saúde custou tudo. Por mais que ela tentasse e gastasse, sua saúde apenas piorava. Seu patrimônio e seus bens chegaram ao fim de longos 12 anos de tratamento. Uma coisa é certa, ela é uma mulher extremamente determinada. Nunca desistiu. A boa notícia para ela é a de que Jesus está por perto. Jesus está perto dela. E quando ela soube do que ele era capaz de fazer, ficou extremamente animada. Consigo mesmo traçou o plano. E pela fé acreditou que tocar nele, tocar em Jesus, seria o suficiente. Assim, com um bom plano e uma convicção resoluta, ela partiu para enfrentar a multidão, porque Jesus estava cercado por uma grande multidão. Depois de lutar contra a fraqueza física e suportar os golpes da multidão, ela finalmente consegue
o que tanto queria, tocar em Jesus. Quando Jesus percebeu que em meio a tantas mãos e abraços e empurrões, alguém havia acessado seu poder divino. Ele parou tudo. Ninguém se movimentou dali em diante. O mestre assumiu o controle. Marcos capítulo 5, versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Quem me tocou? Os discípulos questionaram sua sensibilidade. Mas como assim? São tantos toques. Mas Jesus retrucou. Lucas capítulo 8, versículo 46. Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Senti o poder saindo de mim. A mulher percebeu que era por causa dela, que estava acontecendo aquilo e então se apresentou. Com medo e ainda em choque, contou a Jesus, diante de todos, o que havia acontecido. Lucas capítulo 8, versículo 48. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Emocionado e feliz, Jesus a chamou de filha e deixou claro que sua cura era o resultado de sua fé. De agora em diante, ela poderia seguir a sua vida em paz. Para ver a manifestação dos milagres de Jesus em nossas vidas, precisamos ter coragem, atitude e suportar a dor e a fraqueza que nos cercam. Isso para que, assim como esta mulher, consigamos tocar em Jesus, acessar o poder de Deus. Ninguém diz que seria fácil, mas não é impossível. A aplicação que nós temos para a nossa vida, que é para que você e eu possamos viver o milagre, nós temos que ativar a nossa fé. Nós temos que ter coragem, determinação, confiança, suportar a dor e crer que Deus pode fazer o impossível. Isso só depende de você e de mim. Não depende de Deus. Deus está pronto para que você e eu possamos ser salvos, possamos viver o milagre. Um outro milagre que o Senhor fez foi a ressurreição da filha de Jairo, que se encontra os textos lá em Mateus, capítulo 9, versículos 18, 19, 23 a 26, Marcos, capítulo 5, versículos 22 a 24 e de 35 a 43. Lucas, capítulo 8, versículos de 40 a 42 e de 49 a 56. Jairo chegou em Jesus antes que a mulher do fluxo de sangue o tocasse. O pedido era o de um pai desesperado, que estava prestes a perder sua filha doente para a morte. Comovido pela situação, o Senhor se dirigiu até a casa de Jairo, mas foi atrasado pela multidão, foi atrasado pela mulher que teve o fluxo de sangue curado. Essa mulher atrasou. Posso imaginar a angústia de Jairo enquanto a mulher testemunhava seu milagre. Na verdade, nós somos tão egoístas que nós queremos o nosso milagre e não queremos ouvir o testemunho do milagre do outro. Muitas vezes nós começamos quando as pessoas nos perguntam como nós estamos, e aí nós começamos a falar como nós estamos, aí a pessoa já vem dizendo que ela está pior que nós. Não é uma concorrência, não é uma competição. Milagre é milagre, enfermidade é enfermidade, mas o Deus é o mesmo. E a gente vê as pessoas que estão aí preocupadas, né? Preocupadas em falar do seu milagre, não de ouvir o milagre do outro irmão.
Acredito que acredito que ele pensava consigo mesmo. Isto é completamente desnecessário. Jesus, anda logo. Enfim, muitos temores nos cercam quando lidamos com o tempo. Medo de não dar tempo, medo que o Senhor não chegue, medo de perder no detalhe. Bem, na vida de Jairo, esse medo começou a tomar posse. Esse medo começou ganhando a vida dele. E veja o que Lucas fala em Lucas capítulo 8, versículo 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Ou seja, Jesus se deteve com uma mulher que foi curada do seu fluxo de sangue. Jesus perdeu tempo, segundo o nosso raciocínio, e por isso a filha de Jairo morreu. E já vieram dizer, olha, não incomoda mais a Jesus, porque realmente não tem mais jeito. E muitas vezes essa impossibilidade está sobre a tua vida e sobre a minha vida. E nós deixamos de crer que Jesus pode fazer um milagre. Nós deixamos de crer que Deus pode revolucionar céus e terra. Deus pode revolucionar uma mesa de cirurgia. Deus pode revolucionar um tratamento. Deus pode revolucionar uma situação. Veja só. Instantes depois de ser parado pela multidão, o chefe da sinagoga, frequentada por Jairo e sua família, chegou trazendo a triste notícia: a menina estava morta. Mas lembra que eu disse que o medo começou ganhando. O medo começou a tomar conta da vida de Jairo. E muitas vezes isso passa na minha vida e na tua vida. Pois é, quando Jesus está em campo, a partida só termina quando ele apita. Não o juiz, mas quando ele apita. Vem a aflição de Jairo. Vendo a aflição de Jairo, Jesus o encoraja a não duvidar. E lhe faz um pedido. Crê somente. E muitas vezes é isso que o Senhor pede para você e para mim. Creia somente. Creia somente. Lembra do que eu já fiz na tua vida. Creia somente. Em seguida, Jesus se dirigiu com seus discípulos à casa de Jairo e consolou a todos, dizendo que não precisavam mais chorar. Em seguida, o autor da vida, o próprio Jesus, diz que a menina não está morta, apenas dormindo. E as pessoas foram para o outro extremo, indelicadas, começaram a rir de Jesus, porque tinham certeza que ela estava morta. Aqui fica claro que a referência muda com base na capacidade de quem está olhando. Depende de como você enxerga. Depende de como você enxerga. Enquanto eu e você olhamos dizendo que não tem jeito, vislumbramos apenas nossas possibilidades humanas, nossas possibilidades limitadas. Esquecemos nas impossibilidades que Jesus e que Deus pode fazer. Quando Jesus olha, ele não enxerga limites. Quando Jesus vê o teu problema, ele não vê limites. Quando Jesus vê a tua necessidade, ele não vê limites. Os limites que impõem, os limites é você e eu. Jesus não faz isso. Veja o que acontece lá em Lucas capítulo 8, versículo 54. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Quando estavam a sós, Jesus orou pela menina e ordenou que ela ficasse de pé.
Imediatamente a menina atendeu a ordem e foi restaurada. Os pais da menina ficaram maravilhados e Jesus pediu que eles não compartilhassem aquilo com ninguém. Mas isso é difícil, né? Como é que eu vou deixar de compartilhar, principalmente alguém que já tinha visto que a menina estava morta? E a menina ia sair andando pela porta. Como é que vai dizer, olha, não vou compartilhar? É difícil isso, né? Mas qual é a aplicação que o Senhor traz para nós nesta ressurreição, ou nesta cura, nesse milagre? Deus nunca tarda. Não importa o diagnóstico médico, não importa o que o juiz falou, não importa. Deus nunca tarda. Mas ele fala para você, creia somente. Tenha fé, creia. Viva o milagre do Senhor. Não julgue quem Deus usa e tampouco a forma que o milagre vai acontecer. Não, não fica preocupado com isso. Veja como Naamã foi curado da sua lepra, né? Eliseu falou assim, olha, vai e dá 7 mergulhos lá no Rio Jordão. Para quem conhece o Rio Jordão é um riachinho, não é? Que deve ter um monte de sujeira por volta, deve ser um riachinho que corta Israel. E Naamã falou, caramba, lá na minha terra eu tenho rios maravilhosos, límpidos, grandes. Por que não me mandou lá? Não, era ali, naquele lugar, naquele riozinho, pequenininho, sujinho. Então, a forma que Deus vai fazer o milagre, não fique preocupado. Não fique preocupado como Deus vai fazer o milagre, mas viva o milagre. Mas o milagre que o Senhor fez foi a cura dos 2 cegos. O texto está lá em Mateus capítulo 9, versículos de 27 a 31. Capacidade, muitos de nós queremos fazer muitas coisas, mas a grande questão é, somos capazes? Esse milagre de Jesus envolve essa percepção. Veja o que Mateus fala em Mateus capítulo 9, versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. 2 cegos o seguiram, gritando avidamente, por misericórdia, chamando Jesus de filho de Davi. Você pode me dizer como é que eles poderiam seguir a Jesus, como é que eles poderiam saber que Jesus era filho de Davi? Eles causaram um verdadeiro rebuliço no lugar. A verdade é que seguiam Jesus até em casa. A insistência deles chamou a atenção de Jesus. Por isso, ele perguntou se eles acreditavam que ele era capaz de fazer isso. Os cegos consentiram que sim, sim, nós cremos. Eles insistiram, então a insistência deles chamou a atenção de Jesus. Por que nós oramos? Porque nós insistimos pelo milagre. Nós insistimos e nós cremos no milagre. E veja o que Mateus fala aqui, Mateus capítulo 9, versículo 29. Então lhe tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. Então Jesus assegurou que acontecesse, tal como eles acreditavam, e tocando em seus olhos, imediatamente voltaram a enxergar. Muitos de nós passamos por isso. A questão é que, diferentemente dos cegos, estamos suplicando os milagres de Jesus, não sinceramente. Não acreditamos que ele possa nos ajudar.
Devemos pedir e esperar com confiança, pois servimos a um Deus bondoso. Veja que a fé e a perseverança é a raiz, é o alicerce para que o teu milagre seja constituído, para que o teu milagre aconteça. A fé e a perseverança. Você crê nesse Deus que é poderoso, você crê nesse Deus que pode fazer a diferença na tua vida. E qual é a aplicação que a gente tem para a nossa vida? Temos que crer. O crer é muito difícil, crer no sobrenatural é muito difícil. O crer que Deus pode transformar a situação é muito difícil. Devemos pedir com sinceridade, não pedir por protocolo, não pedir como muitas vezes nós vemos, ou muitas vezes até nós oramos, como se fosse um praxe. De praxe vamos orar. Não, não é praxe. Orar não é uma reza onde você repete as mesmas coisas. Orar é um falar com Deus. Nós devemos esperar o milagre. Se nós pedimos com sinceridade, se nós cremos nesse Deus, se nós ativamos a nossa fé, nós temos que esperar um milagre. E Deus vai fazer o milagre. Deus vai fazer o milagre. Não importa qual seja a situação que você esteja passando, não importa qual seja o diagnóstico que foi dado na tua vida. Deus vai fazer o milagre. Ah, pastor, mas e se não acontecer? Se não acontecer, glória a Deus, porque não aconteceu. Veja só o que Paulo pedia para Deus: Senhor, tira de mim essa enfermidade. E que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Na verdade, muitas vezes nós estamos tão presos, tão arraigados às coisas desse mundo e nos esquecemos da eternidade que Deus promete para você e para mim. Nós queremos ser curados desse corpo, sabendo que quando nós estivermos na eternidade, nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo onde a gente não vai ter enfermidade. Eu estou com um probleminha de coração aqui, ok, mas estamos tratando, né? Estamos aí tomando os medicamentos, estamos aí fazendo os procedimentos. Ai, pastor, mas e se morrer? Se morrer, eu vou para a eternidade. A nossa vida aqui não é... A gente não tem que viver o futuro, mas nós temos que viver a eternidade a partir de agora. Nós temos que crer que Deus está conosco, independente das situações que estamos passando. Deus está conosco. E se ele fizer o milagre, glória a Deus. E se ele não fizer, glória a Deus. Ele continua sendo Deus. Amém? Nos vemos na próxima quinta-feira com mais milagres do Senhor. E eu espero que você tenha milagres do Senhor na tua vida e reconheça os milagres de Deus, que não foi só por um acaso, que não foi só porque o médico... Não, Deus usa o médico, Deus usa os enfermeiros, Deus usa a cirurgia, Deus usa os medicamentos. Que você possa viver o milagre. E nos vemos no domingo, né? Domingo com o culto da família, onde domingo é o primeiro domingo do mês. Nós vamos ter o quê? Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor. E você é o nosso convidado. Separe aí os seus elementos para participar com a gente da Santa Ceia. E vem com a gente. Vem com a gente renovar os seus votos com esse Deus. Renovar os seus votos com esse Jesus. E realmente ter uma vida transformada em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tenha uma semana aí maravilhosa em nome de Jesus.